Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 147. Salmo 147. Faremos uma leitura responsiva no Salmo 147, no versículo de 1 até o 11. Amém? Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Vamos repetir novamente o versículo 11, todos juntos? O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Amém. Vamos cantar nesse momento. Que nós possamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver as maravilhas do Senhor e o direcionamento que Ele nos dá todos os dias. O Senhor, Ele está conosco, cuidando, buscando, e Ele quer que a gente queira seguir aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Diga, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra
Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Cante com fé nesse momento, confiando no Senhor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus não faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do temporal. Vem o dia mau, Vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu.
minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Amém. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor criou a humanidade com um plano perfeito para nos salvar. E graças a Deus, esse plano deu certo. O que é perfeito é de Deus. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, com seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que Ele transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
Durante o cântico desse hino, nós poderemos trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Convido a irmã Maria Neuza para fazer a oração de agradecimento pelas ofertas e dízimos dedicados aqui. Graça e paz, igreja. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te louvar, Senhor, continuar te louvando, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos trouxe, Pai, até aqui, Senhor, para louvarmos, engrandecer o teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos por todos os dízimos, ó Pai, ofertas que foram colocados aqui, ó Pai, no teu altar. Que seja usado, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa cada um que pôde ofertar, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam, Pai. Tu sabes, Pai, qual o motivo, Senhor. Se for, ó Pai, porta de emprego, Pai, que o Senhor esteja abrindo, Senhor. Esteja abençoando, Senhor. Coloca, Pai, no coração de cada um, Senhor, o desejo de estar, ó Pai, te ofertando, Senhor. Principalmente, Senhor, nossas vidas, Pai, que é o nossa maior oferta, Senhor, nossa maior prova de amor, mas que também possamos cumprir as tuas escrituras, Pai. Ó Pai, obrigada, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Continua a falar conosco, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre.
O nosso Senhor, Ele é bom, Ele prova a sua bondade todos os dias. Que você venha louvar a Deus por isso, ter um coração grato e que sempre pense o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor quer o seu bem. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Neste momento, eu convido a irmã Rita Marques para trazer a palavra essa noite e todos podem se sentar. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esse momento e pela essa palavra que o Senhor fale aos nossos corações, aos corações de todos que estão aqui e as pessoas que também vão ouvir ou estão vendo essa transmissão. Que o Senhor abençoe. Senhor, te agradeço porque o Senhor tem sido bom em nossas vidas. O Senhor é fiel e a tua palavra é fiel. Que o Senhor enche os nossos corações da tua palavra essa noite. Tire tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor, o teu Espírito fale nessa noite, Deus, a tua palavra. E que os nossos corações estejam bem sensíveis para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Amém? Gênesis 22, do 1 ao 19. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque, a seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dissesse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo que o Senhor, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Podeis sentar. A igreja toda aqui, acredito que sabe sim quem é Abraão. Ele foi o patriarca de Israel e considerado o pai da fé, por sua confiança em Deus. Ele obedeceu o chamado divino para deixar sua terra e ir para uma terra desconhecida, com a promessa de se tornar o pai de uma grande nação. E, milagrosamente, a gente sabe que, aos 100 anos, Abraão teve um filho que se chama Isaque. E, através do seu neto, Jacó, cumpriu a promessa da origem da nação de Israel. E quando a gente olha aqui em Gênesis 22, esse é um capítulo muito impactante, porque quando chega essa história, a história de Abraão, em que Deus pede o seu único filho para sacrifício, aí pesa, é bem complicado, mas é muito impactante. E aí é onde Deus testa o seu filho, o Abraão, pedindo o seu único filho, e Deus chama Abraão
E ele responde logo: eis-me aqui. Imediatamente ele responde: eis-me aqui. Aí Deus fala: ô Abraão, pega o teu filho, o único filho, aquele filho a quem amas. Pega esse menino aí e vai até Moriá e ofereça em holocausto sobre os montes que eu vou te mostrar. E aí, após receber essa ordem, Abraão levanta cedinho, prepara os materiais necessários, vai em direção ao local, demonstrando o quê? Obediência e fé. Imediatamente, ele vai e faz essas coisas que o Senhor pediu. Ele levou 2 servos e o seu filho, Isaque. E nesse caminho, ao 3º dia, Abraão viu o lugar bem de longe. E aí ele disse os seus servos: ei, esperem aqui, porque eu e Isaque vamos até lá. E na sua palavra ele disse assim: eu e Isaque iremos até lá, e depois de adorarmos o nosso Deus, voltaremos para junto de vocês. Olha a fala de Abraão. Sendo que Deus falou o quê? Vai lá, leva o teu filho e ele será colocado em sacrifício em adoração a mim. Vai lá e deixa teu filho. Só que Abraão faz isso. Fala para os seus servos: olha, esperem aqui, porque eu e meu filho vamos voltar logo após adorar o nosso Deus. E aí seguiu junto. Isaque, num momento, chegou e perguntou: ô meu pai, já estou vendo aqui, ó, eu estou com a lenha, eu estou com fogo, mas aonde está o cordeiro para sacrifício? Aí Abraão vai e diz: Deus proverá para si, meu filho. Olha a conversa desses dois durante esse caminho. E naquele momento em que ele estava amolando o cutelo, ele já chegou lá no lugar, preparou o lugar, colocou Isaque sobre o lugar, a fogueira, colocou as lenhas em cima, e quando ele ia molar o cutelo, o anjo bradou: Abraão, Abraão. Aí ele disse: eis-me aqui. E o anjo disse: não estenda as mãos sobre o seu filho, não faça mais nada, pois agora sei que temes a Deus, pois não negou o seu único filho. E aí, quando Abraão ergueu os olhos, aí ele viu um carneiro que estava amarrado pelos chifres entre os arbustos. Naquele momento em que ele ia fazer o que precisava em sacrifício, porque o Senhor tinha falado. E aí, ele ofereceu o carneiro em seu lugar, que foi aquele que Deus colocou. Abraão colocou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E naquele lugar, em Moriá, até hoje existe esse nome em Jerusalém. É o Senhor proverá. Isso, depois desse momento de Abraão e seu filho, dessa ação, dessa entrega, aí o Senhor falou: Abraão, eu te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Tudo isso porque você obedeceu à minha voz. E aí, grande pacto é esse capítulo, não é, gente? Um Deus que pede para um pai que o Senhor falou para ele que daria um filho na velhice. Daria um filho na velhice, ele acreditou, o filho veio, mas depois o Senhor pediu o filho da promessa. Às vezes tem umas coisas que a gente não vai entender, mas ainda assim são provas que o Senhor faz para nós. E nós sabemos bem que Deus prova a nossa fé, nós sabemos bem disso. E aí, existe outra história que também impactou milhares de vidas, que é a história de um homem de fé que cuidava dos órfãos na Inglaterra no século XIX. É George Miller. Ele viveu algo que eu nunca esqueci na sua história. Então, um dia, esse homem ele cuidava dos órfãos na Inglaterra, e um dia estava muito difícil a situação lá, e ele não tinha nenhuma comida
para dar às crianças. E eram muitas crianças. E aí, mesmo assim, não tinha pão, não tinha leite, mas ele falou: montem a mesa, prepare a mesa. Prepare a mesa. E aí, mandou que colocasse a mesa, as crianças sentaram, os pratos estavam vazios, mas Jorge orou agradecendo pela refeição. E aí, poucos minutos depois, bate um padeiro, ei! Batendo na porta, dizendo que havia feito pães extras e queria doar. Olha! Logo em seguida, apareceu o leiteiro com sua carroça, que havia quebrado bem em frente ao orfanato, e disse: eita, deixa eu dar esses pães aqui para vocês, porque senão vai estragar. Não tinha nada. Mas ainda assim, ele mandou preparar a mesa e agradeceu por aquilo que ainda iria vir sobre a mesa. E aí, a mesa foi servida, a provisão chegou, mas tudo começou com um homem que agiu como se já tivesse recebido a promessa. Um homem que agiu como se já tivesse recebido a promessa em suas mãos. E ele alimentou milhares de órfãos com sua oração. Nessas duas histórias aí, a gente consegue ver a provisão do Senhor, né? A gente consegue ver a provisão de Deus, mas também a gente consegue ver um Deus que prova os seus filhos. Um Deus que prova os seus filhos através da fé. Será que eles creem em mim? Ou só creem apenas na promessa que vão ganhar? Será que eles dependem de mim? Ou será que o que eles estão pensando da vida? E aí, nessas histórias de provisão, Deus prova o coração. E eu gostaria muito de falar hoje para a igreja que nós precisamos viver como quem já recebeu a promessa. Precisamos viver como se a promessa já estivesse em nossas mãos. E aí, talvez você esteja vivendo um momento em que tudo está em silêncio. Você já orou, já esperou, já fez tudo o que podia, mas ainda não vê nada, não está vendo nada. E aí, eu quero hoje encorajar a cada um aqui. Assim como eu já tenho me encorajado com essa palavra, eu quero encorajar e dizer, sabe o quê? Que se você ainda não vê, mesmo se você não vê, se não vê, você continue. Ainda não vê? Então continue. Tá? Se você não está vendo nada na mesa, se você não está vendo nada onde a doença chegou, a situação ficou difícil, eu falo para você, continue. Continue. A provisão virá. E aí você deve se perguntar, mas como continuar quando não se vê nada? Como é que eu vou continuar se eu não estou vendo nada? Como andar por fé se a lógica está dizendo o contrário? Como eu vou viver como quem já tem a promessa nas mãos se tudo diz o contrário? Como é que eu vou fazer isso? Aí a resposta está em 3 atitudes que eu trouxe para a gente aprender hoje. 3 passos de fé que Abraão deu no caminho até o monte e que eu e você podemos aprender hoje e dar esses passos. Amém? Vamos junto? 3 passos de fé. E quando você não vê nada, mas você decide continuar mesmo assim. Vamos lá. O primeiro passo de fé que podemos dar hoje é ouvir quando Deus fala. O que aconteceu com Abraão? Ele ouviu e disse, eis-me aqui. Então, o primeiro passo de fé é ouvir o que Deus fala. Deus chama Abraão, ele disse, eis-me aqui. E muitas vezes a gente ora, só que a gente não escuta o que Deus quer nos dizer. Porque a gente só quer falar, mas a gente não para ouvir. Mas o que Deus tem a me dizer? Né? A gente, peraí. Sim, e Deus? Eu acho que ele fica pensando, não vai deixar eu falar, não?
Muitas vezes é desse jeito. Abraão ouviu a voz de Deus e automaticamente ele respondeu. E Deus falava com Abraão de tempos em tempos. E entre uma fala e outra, passavam-se anos e também décadas. Por exemplo, no capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra. Já no capítulo 15, Deus fala novamente com ele, e isso é depois de muitos anos. Aí no Gênesis 17, Deus fala outra vez, quando Abraão já tinha 99 anos. E não existe, aí entre 17 e 22, não tem registro dessa fala. Ou seja, existe um período de silêncio na jornada. Pelo menos aqui, nessa situação, houve tempos e tempos. E aí, quando Deus fala, Abraão não é bobo nem nada. Opa, eis-me aqui, Senhor. Porque de tempos em tempos, Deus falava com ele. E quando Deus falou, ele não perdeu a oportunidade de ouvir o que Deus tinha a dizer. E aí, Deus falava diretamente, mas era com intervalos grandes. Porque na época não existia a Bíblia, não existia profetas, não existia templos. Então, cada fala de Deus era muito preciosa ali. Por isso que ele soube dar valor à voz de Deus. E a obediência começa na escuta. Se a gente começa a escutar bagunçado, se a gente está no meio das pessoas barulhentas, que começa a conversar, e alguém tenta falar para a gente, e alguém dá um comando, Rita, faça aquilo. Se eu ficar nesse barulho e não prestar atenção naquela voz, eu não vou conseguir entender o comando que alguém me disse. Eu posso fazer algo diferente, algo errado. Imagine se eu estou dentro de uma cirurgia, lá auxiliando, tá, vamos pensar aqui, dentro o dentista está fazendo a cirurgia, eu estou lá dentro, e aí alguém lá concentrada, alguém vem, abre a porta, fala com a Rita, mas o dentista está do meu lado, e ele fala, Rita, pega o bisturi. Aí eu vou pegar. Só que, na verdade, Rita, pega a anestesia. Aí eu vou lá e pego o bisturi, sem anestesia. O que é que vai dar? Dá errado, porque o paciente vai sofrer. Então, na confusão das palavras, na confusão do não ouvir corretamente, também vai existir confusão para a gente fazer as coisas da forma certa, não é? E dar passos de fé é dar passos de obediência. E não depende de evidência. A obediência sempre leva para o lugar da provisão. E uma coisa que eu tenho pensado é que, quando a obediência começa na escuta, a gente não escuta direito. Quando a obediência começa na escuta, quando a gente não escuta direito, tudo vai ficar meio perdido e também vai ouvir uma descrença aí. Vai gerar uma descrença. Porque a gente não entendeu o que era correto, vai haver muitas dúvidas nisso. E aí eu pergunto para vocês, para mim, a gente está ouvindo a voz de Deus ou a gente está só desabafando as nossas mazelas para Deus? O que está acontecendo com as nossas vidas? O segundo passo de fé que podemos dar hoje, o primeiro é o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus fala. E a gente vai para o segundo passo. É que nós podemos caminhar sem ver. Caminhar sem ver o que vai acontecer. Porque existe um Deus em que está direcionando. Se a gente escuta, a gente vai para a direção correta, tá? E aí, Abraão caminha 3 dias, e cada passo ao lado do seu filho, o filho da promessa, o filho amado, aquele que ele esperou há décadas, o filho do seu sonho, o milagre da velhice, a própria promessa que Deus disse que ia dar, Abraão caminha ao seu lado. E Abraão, eu imagino que muitos passos daquele ali foi em silêncio.
e muitos passos enquanto ele caminhava com seu filho, que ele estava levando ali para sacrificar, porque o Senhor falou. Aí, muitos passos com aquele menino, ele foi em silêncio. Mas eu tenho certeza que ele estava indo com o coração cheio de fé. Ele estava indo com um coração que esperançoso. Porque ele disse, espera aí, servos, porque eu e meu filho vamos lá adorar a Deus, mas a gente vai retornar. Então, nesses passos aí que ele deu, caminhar sem ver, nesses passos aí, ele foi com fé, porque ele sabia que ele ia voltar. Ele avisou os servos que ele ia voltar. E aí Deus testa, a nossa fé não é com as coisas fáceis de entregar. Ele testa com aquilo que nós mais amamos. Porque aí ele quer ver se realmente a gente ama a ele, ou se a gente só ama a promessa que ele tem para nós. E aí eu pergunto, o que Deus está te pedindo hoje, que está te custando tanto? O que Deus está te pedindo que custa tanto assim para você entregar? Seria a confiança nele mesmo? Será que é o controle? Você quer controlar tudo e quando pensa que não, vê que está ali uma bagunça toda ali? Será que é isso? Será que é um relacionamento ou os planos que Deus tem para você? Ou que você quer outros planos? Será que é isso? Está custando entregar a Deus? Enquanto eles caminhavam, não existia o carneiro à vista. Não tinha o carneiro. Eu imagino que naquela hora que Isaac pergunta, meu pai, o fogo e a lenha já estão aqui, mas aonde está o cordeiro? Eita! Ele deve ter dado uma respirada, mas cheio da promessa do coração, e cheio com o coração, cheio de esperança, ele diz, meu filho, Deus proverá para si. Deus proverá para si. Em 2 Coríntios 5, 7, diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa é a mensagem que a gente, que vem à igreja e que confia no que o Senhor diz, é a mensagem que a gente deve andar. Ó. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus 11, 1, diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Das coisas que não vemos. Você pode não ver, mas Deus já está agindo no invisível. O monte da provisão só se revela para quem sobe, para quem vai subindo e com fé. Mesmo sem ver o cordeiro, o monte só vai se revelar, o monte da provisão só vai se revelar quando você vai subindo. Então, talvez também você esteja nessa subida, sem respostas, querendo resposta para algumas coisas, mas e só com fé. E eu falo, siga. Siga. Se você ouviu primeiro o que o Senhor falou, e você entende que é o caminho certo, porque Deus lhe disse, você vai, tá? Caminhe sem ver. Abrace o que está distante através da fé. Caminhe sem ver. Porque a provisão, ela está no topo. Não era no monte que estava? O Senhor falou, e vá para o lugar que eu vou lhe direcionar, que eu vou lhe dizer. Não é para você ir para aquele lugar, é para ir para o lugar que eu te disse. Por isso é necessário ouvir e caminhar sem ver. Mas quando a gente está com fé, quando a gente tem fé no coração e esperança, convicção no propósito de Deus, a gente vai. Porque a gente está confiando no Deus que falou para nós, o Deus da promessa. Aí eu penso, Abraão lá caminhando, oxi, eu estou indo levando o meu filho para dar o sacrifício, mas o meu filho não é aquele que Deus falou que vai ser o filho da promessa e que através dele as nações, eu serei o pai das nações. Como assim? Ele confiou no que Deus disse. Amém?
Quantas vezes Deus nos manda dar um passo no escuro e a gente trava, esperando ver o que vai agir, né? Muitas vezes Deus fala, dê um passo. Principalmente eu vejo isso muito quando a gente sai de casa, o Senhor chama a gente para o chamado de ir para um seminário e tal, e aí é como se Ele estivesse mandando a gente dar um passo no escuro mesmo, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. Quando eu saí do seminário, eu achei que ia ser de um jeito e foi completamente de outro. Eu não imaginava estar aqui, até porque a gente se despediu, não foi? A gente se despediu. Eu não imaginava que eu ia retornar para cá. Eu imaginava outras coisas. Mas, dar um passo no escuro é saber ouvir o que Deus falou e seguir. Porque Ele diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Ainda que você imagine e ainda que você planeje, porque a Bíblia fala que é para a gente planejar, mas a última resposta é da boca de Deus, não é a nossa. E aí, o terceiro passo de fé que podemos dar hoje é viver como quem já tem a bênção nas mãos. É viver como que se as promessas já estivessem aqui. E Deus provê quando Ele encontra fé genuína. Ele provê. Ele provê. E aí eu falo, igreja, ore como quem já tem. Ore como quem já tem. Às vezes eu estou com meu irmão e a família dele, um monte de guri. Aí às vezes eles estão lá e eu oro como se eu já tivesse a minha família. Porque eu oro pela minha família desde agora. Então, ore como quem já tem nas mãos. Outro dia o pastor falou aqui, ele pregou sobre isso. Sobre orarmos com fé, com a fé de que alguém já tenha alcançado o pedido, como se a gente já tivesse alcançado o pedido. Orar e crer na resposta. Porque muitas vezes a gente só ora e não crê que vai receber. Está certo isso? Cadê a nossa fé? E aí, quando ele começou a falar sobre isso, orar como se já tivesse, orar como quem crer na resposta, eu vi que a fé não é só esperar. É agir como quem já crê, é agir como quem já tem nas suas mãos. Abraão subiu o monte com a lenha, fogo e fé. Tenho certeza, fogo e fé. Sem o carneiro, mas com muita confiança. E aí, igreja, caminhe como quem já recebeu. Caminhe como se você já tivesse recebido aquilo que o Senhor tem para você. Fale com as pessoas como quem carrega a promessa. Isso é fé viva. Isso é gratidão antecipada, porque você sabe que o Senhor já vai te dar. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não vê. A gente não vê. Mas Abraão falou assim, ó. Eu e Isaac iremos até lá. E depois de adorarmos o nosso Deus, voltaremos para junto de vocês. E eu não sei quem lembra aqui a minha última pregação que eu trouxe aqui. Eu falei sobre o tempo de Deus é perfeito. Eu falei que tudo que Deus faz é perfeito, que o tempo de Deus é eterno e que Ele faz tudo no devido tempo. E eu vejo que essa mensagem de hoje, por mais que seja curta, e eu fico pedindo, oh Deus, me ajuda a fazer uma lição, uma pregação bem curta, porque eu falo, por favor. Mas por mais que ela seja curta, essa mensagem, eu falo que ela é como se fosse uma resposta daquela oração, daquela pregação. E aí,
numa dessas pregações que, além do pastor falar, e eu também ouvi, da gente andar como se já tivesse com a promessa nas mãos, a minha mente gerou uma convicção de fé e ação. E as portas, a minha oração naquele momento era que as portas se abram. Eu falava: Senhor, abra as portas. Senhor, abre as portas. E isso, naquela pregação do pastor, e naquela pregação onde o Senhor falou para mim sobre o tempo, esse tempo dele que é precioso, e ele falava ao meu coração, isso me encheu de fé, me encheu é como se, sabe o coração assim, com a fé viva, e eu, Senhor, abre as portas. Porque naqueles dias eu estava numa situação bem difícil, e eu falava, eu ouvi alguém dizer, olha, eu fiz uma oração para o ano seguinte, e eu falei que não, esse ano não seria como o ano anterior. Então, eu queria mudança naquele outro ano. E eu comecei a orar assim, com fé, como se já tivesse com a promessa aqui nas mãos. E hoje eu estou vivendo coisas que eu falei, Senhor, abre as portas. E no tempo certo, o Senhor faz. Parece loucura, mas quando a gente fala com fé, Senhor, abre as portas. E pega aqui, ó, como se já tivesse nas suas mãos, o Senhor age. O Senhor age, o Senhor faz na nossa vida. E o Senhor é fiel. Eu pergunto aqui, como é que anda a sua fé? Você, sendo cristão, como que você tem andado? Você está andando como se a promessa do Senhor já está na sua mão? Ou você continua com o coração murmurento, cheio de murmuração, cheio de agonia, cheio de medo? Porque a Bíblia fala que no amor, o amor lança fora o medo. Aonde Deus está na sua vida. Porque se Ele diz, filho, e você finge que não escuta, Ele só está te dando bagagem para você caminhar. Ele está te enchendo de fé para que você vá e faça aquilo com o propósito que Ele tem. Porque a promessa de Deus para Abraão não deixou de existir, mesmo Deus pedindo o filho dele, o filho de Abraão, como sacrifício. Porque Deus provou a fé de Abraão ali. Se ele depende ou não de Deus. E aí, igreja, de quem? Nós estamos dependendo de quem? É a troco dos seus braços que você depende? É a troco das suas pernas que você depende? Ou daquilo que o Senhor está falando? Porque o Senhor, Ele chama pessoas com medo, mas através da fé, Ele faz grandes coisas na vida de cada um. Isso vale dentro da saúde, isso vale dentro de um casamento, isso vale dentro do nosso trabalho. Isso vale. E o Senhor fala, como Abraão falou, a gente também tem que seguir dizendo, Deus proverá. Mas eu vou ficar parado para que o Senhor venha e prover? Venha prover? Não. Ele diz, Deus proverá, mas Ele fez muitas coisas, até chegar o momento de Ele ver lá, o carneiro que o Senhor deixou lá. Então, assim, hoje, eu só quero falar para a igreja que Deus provê. Mas antes da provisão, Ele prova para ver para que caminho a gente vai seguir. Se a gente depende dEle ou não. E muitas vezes, quando Ele nos dá uma missão, é uma missão muito estranha e difícil. Mas ainda assim, se você ouviu realmente que Deus falou com você, você deve ir. É loucura? Como é que nós vamos exercer a fé? Existem muitas coisas grandiosas para o Senhor fazer na vida de muitas pessoas.
mas por conta dos passos, da trava, não tem feito. E não é por conta de Deus não poder fazer, porque Ele tem poder, mas é por conta da pessoa que não teve fé e coragem de ir. E hoje eu encorajo a igreja, tenha fé, Deus proverá. Se você ouvir e obedecer o que o Senhor tem falado, planos que você jamais imaginou vai acontecer. Então, eu quero que a gente cante essa canção, todo mundo junto, convidar a igreja a se levantar. Ela está com letra, e aí a gente vai cantar juntos. Eu queria que a gente cantasse com o coração com fé. Porque a gente espera, Deus espera que o nosso coração, que a nossa fé seja genuína, mas que a gente confie nele. Amém? Todo mundo junto. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Levante as suas mãos e cante, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito. Acreditamos. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O
Amém? Eu quero perguntar à igreja, como seria a sua vida se você começasse hoje a viver como quem já tem a promessa? Você está pronto para viver a provisão antes de vê-la? Você está pronto para isso? Eu acho que a gente deve orar assim, ó. Senhor, abre as portas. Senhor, enquanto a porta não se abre, eu vou viver como quem já tem as promessas nas mãos. Eu vou obedecer, eu vou confiar, eu vou caminhar sem ver. Você consegue obedecer sem ter garantias? Você consegue obedecer a Deus sem você ter garantias? Você consegue viver como quem já recebeu, mesmo com as mãos vazias? Você consegue viver? Então, se você ainda não vê, continue. Continue. Continue confiando, mesmo quando tudo parecer que não tem, mesmo que não tenha fartura, continue. Continue orando, mesmo quando não sente a resposta. Continue obedecendo, mesmo sem entender. Continue subindo, mesmo sem ver o cordeiro. Continue, continue. Porque o Deus que provou Abraão é o mesmo Deus que provê hoje dentro da nossa casa. É o mesmo Deus que provê sonhos incríveis para a nossa vida. É o mesmo Deus que cumpre promessas, onde os nossos pais já oraram, os nossos pais já clamaram, e é o mesmo Deus que vai prover até para os nossos futuros filhos. Esse é o mesmo Deus. Esse é o Deus que faz, esse é o Deus que se importa conosco. Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu. Ele já preparou tudo o que precisa e você nem sabe. Ainda que você pense, não fez nada, eu não estou vendo nada. O Senhor já preparou e você não tem ideia do que é. Você não tem ideia. Só que a provisão de Deus está dentro da obediência. Está no monte da obediência. Não vale dúvida, não vale medo. Não vale travar. Vale confiança nesse Deus. Vale confiança. Porque se você ainda não vê, eu te encorajo, continue. Continue. Porque quem vê, anda. E quem anda, encontra. E quem obedece, testemunha a provisão de Deus com os seus próprios olhos. Amém? Então, Deus o quê? Deus proverá. Mas antes disso, o Senhor quer que a gente escute. O Senhor quer que a gente caminhe sem ver. E o Senhor quer cuidar da gente. E Ele quer que a gente ande como se a promessa já estivesse aqui. Então, não é para andar de cabeça baixa, não. É para andar com o peito cheio de esperança. Porque nós temos um Deus que faz todas as coisas por nós. Amém? Então, o Senhor proverá na nossa vida. E coisas que a gente jamais imagina. Amém? Tenham fé. Tenham fé. Tenham fé nesse Deus. Amém? Podeis sentar. Convido os aniversariantes da semana, que já aniversariaram essa semana, que vão aniversariar. Tem alguém aí? Venha. Venha, minha irmã. Convido a Sandra, que vai orar por vocês, aniversariantes. Em seguida, a Sandra vai dar um aviso. Graça e paz, igreja. Oremos. Santo Deus, amado Pai, grandioso Deus, Senhor, que supre todas as nossas necessidades, ó Pai. Apresentamos aqui, Senhor, essas duas vidas, ó Pai, e as demais que não estão aqui também, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, visitando os corações delas, Pai. Visitando o coração daqueles também que não estão presentes, ó Pai, que já aniversariaram, os aniversários que estão por vir, ó Pai.
Abençoa, Senhor, toda a trajetória, Senhor, todo o seu caminhar, todo o seu andar, Senhor, o seu levantar, o seu deitar, Pai. Senhor, acampa teus anjos, Pai, ao redor dessas vidas, ó Pai, Senhor. Abençoa, Senhor, em todas as áreas da vida delas, ó Pai. Senhor, que elas possam também, Senhor, serem gratas, ó Pai, por esse tempo que o Senhor já lhes permitiu, ó Pai, até hoje, Pai. Graças te damos, Senhor, pelas vidas de Maiane, pela vida de irmã Carminha, Pai, que elas possam vencer, Pai, em qualquer área de suas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de tê-las aqui na nossa congregação, de tê-las em nossas vidas também, Pai. E nós sabemos, Senhor, que as duas são especiais para Ti, assim como são para nós, Pai. Ó Pai, lhes dê saúde, prosperidade, sabedoria, Pai, longanimidade também, Senhor, nós pedimos, ó Pai. Abençoa também, Senhor, as suas famílias, ó Pai. Que suas bênçãos, Senhor, sejam estendidas, Senhor, nas tuas casas também. Onde quer que elas venham, Senhor, a pisar, colocar a planta de seus pés, Pai. Que elas sejam abençoadas em nome de Jesus, Pai. Essa é a oração que eu lhes faço. Grata, Senhor, pela vida das duas irmãs, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero continuar aqui ainda com a oportunidade e tirar algumas dúvidas, tá? Como eu coloquei nos avisos, pedi o pastor para compartilhar, algumas pessoas pode ser que não esteja recebendo por algum motivo, eu não sei, né? Eu recebo várias assim, perguntas, dúvidas em relação à feira da família, tá? Bom, me perguntaram sobre a feira da família é quando? A data está ali no cartaz. Para quem não recebe, que às vezes acontece algum probleminha na lista de transmissão, a feira vai acontecer dia 19, no sábado, e também dia 20. O pastor, tudo isso aí é de acordo com o que o pastor concordou, certo, gente? Quero só deixar claro que isso aqui não, a decisão nenhuma de nada aqui foi tomada por mim, pela minha pessoa, tá? Tudo foi consultado e autorizado por ele. Então, assim, a dúvida, os dias sábado e domingo. Aí me perguntaram assim, a camisa é para usar que dia? A camisa é para usar nos 2 dias, tá? Me perguntaram também da camisa das crianças. Aí eu pedi para consultar a irmã Rita, que é do Ministério Infantil, tá? Para quem está comprando para criança, certo? Ela vai combinar. Se usa no dia do culto ou no dia da feira. É interessante que a gente venha para a feira usando. Por quê? Se a gente trouxer convidados, né, vai ficar organizado e bonito. Se a camisa é para comemoração do aniversário da igreja que passou, e o pastor, por conta também do recesso dele, o recesso das escolas e tudo mais, então, assim, ele achou melhor a data para frente, porque tinha as festas juninas, tinha os recessos escolares e outros feriados que chocaram também com as festas juninas. Então, como realmente a igreja ficou bem dispersa e vazia, não ia ficar viável fazer no mês de junho, né, que é a data do aniversário da igreja. Então, assim, a gente colocou aí, ele, né, escolheu, né, a gente olhou nos calendários, porque vai haver também 2 feriados antes, né, o dia 2 e dia 15, que é o aniversário da cidade. Mas não vai interferir tanto, porque são feriados em meio de semana, né? Não é feriado prolongado, entendeu? Então, ficou interessante essas datas, né? Ele concordou e eu creio que ficou interessante para a igreja, né? Que vai estar todo mundo aqui, vai estar retornando das escolas, a gente imagina que os pais não vão estar viajando, né? Entendeu? Tudo isso aí foi pensado direitinho. E aí, a oportunidade também nessa feira para a gente divulgar. Para quem está fora da igreja, para quem é convidado, para quem não congrega aqui, né? Eu creio, tenho certeza, tenho fé, como a irmã Rita acabou de pregar, né? Vou pela fé, né? A fé é aquela certeza das coisas que a gente não viu ainda, né? Então, eu tenho fé, eu não vi ainda. Eu tenho fé que aqui vai dar muita gente, vai ter muita gente, muito convidado. É uma oportunidade de a gente divulgar nosso trabalho, quem é autônomo, quem é empreendedor,
Ou quem também tem seu emprego fixo, mas também tem uma renda extra, mexe com outra coisa, lida com outra coisa, o artesanato, né? É uma oportunidade de divulgar, né? É uma divulgar. Às vezes, tenho certeza que aqui na igreja tem gente que não sabe que outras pessoas vendem tal coisa, objeto, né? Que às vezes a gente vai pedir, vai comprar fora de outra pessoa de fora do comércio, mas a gente não abençoa o irmão da igreja porque a gente não sabe o que aquele irmão vende. A gente não sabe o que aquele irmão trabalha com aquilo ali, né? Então, assim, artesanato, cosmético, culinária, livraria, vestuário, itens variados, calçados, N objetos. O pessoal pode trazer para vender aqui, sendo que seja lícito, claro, né? Nada de bebida alcoólica, nada de, né, que não condiz com a nossa fé. Ok? As dúvidas agora, sim, e procurar a Rocilane, viu? Irmã Rocilane está ali, a gente vai ficar ali fora, colocou uma cadeira ali, para poder, quem quiser, já procurar a irmã Rocilane, que tem interesse de expor, né, de divulgar seu trabalho, né, seu empreendimento. Chama Rocilane. Rocilane está fazendo esse controle. Graças a Deus, já confirmaram mais 3. Só hoje, antes de eu sair de casa, 3 pessoas se interessaram. Aleluia, glória a Deus, né? Que eu já estava meio tristinha, assim, meio desestimulada. Meu Deus do céu, não é possível, né? Mas, assim, é interessante, é um momento que dá família também, para trazer todo mundo, chama a meninada e corre para lá e corre para cá, e tem lanche e tudo mais. Vai ser muito legal, 2 dias, tá certo? Bem diferente, né? Do que a gente costuma vir para a igreja e tem lanche lá atrás, né? É uma forma da gente entrar em comunhão com a igreja, com os irmãos, né? Interagir. E aí, a taxinha de R$20, né? Aí eu conversei com o pastor, e aí? Ele, não, senhora, não é uma taxinha assim, simbólica. Por que essa taxinha simbólica? Porque, da igreja podia não cobrar nada. Mas vão existir os custos para a igreja. Eletricidade, energia elétrica, os descartáveis, que é o papel higiênico, que é copo, descartável. Então, essa taxinha simbólica seja para esse tipo de coisa, para a manutenção da igreja. Certo, gente? Ok? E as camisas. Me perguntaram no privado o tamanho das camisas. Eu sugeri o quê? Eu sei que muita gente aqui ocupada, tem criança pequena, não tem tempo de estar olhando celular. Por isso que eu pedi a oportunidade aqui à irmã Rita para falar hoje. É uma pena que, assim, não está todo mundo aqui, mas uma vai passando para a outra, tá bom? Certo? Porque imagine só, são mais de 60 pessoas de camisa. Para eu falar de uma por uma, gente, não tem condições, né? Que a gente tem nossa vida, nossa rotina, e a gente precisa lidar com outras coisas além da igreja, tá? Então, assim, às vezes não é nem por não querer, falta de educação, mandei mensagem, não visualizou, não respondeu. Às vezes é porque a vida da gente também tem a demanda, né? E aí passa para outra pessoa, outra irmã. Veste uma camisa sua, de casa, que fica bem, legal, no seu corpo. Pronto, essa aqui fica boa, fica confortável. Tira essa camisa, coloca em cima de uma cama, ou em cima de uma mesa, mede aqui, embaixo da axila, e mede na barra até o ombro, do ombro para baixo. Pronto. Pegou as medidas? Olha lá na tabela. Eu medi de cima a baixo, deu 74. A altura, de cima a baixo, 74, e aqui a largura deu 59. Então, meu tamanho é G. Pronto, então vou pedir a Sandra tamanho G, minha camisa. Alguma dificuldade? Dúvida? Não, né? Não? Pronto. E a dúvida também é das crianças. Eu vou deixar com a irmã Rita para resolver com as mamães, tá? Porque vão ser 2 dias, 19. Não vai ter a ver culto, né? 19, então o culto vai ser no domingo. Aí, a questão da logística, como é que vai funcionar, né? Vai ter feira a partir das 17, e o culto no domingo, como é que vai fazer? Vai ficar o pessoal lá fora? Ou como é que faz lá para poder, pessoal, todo mundo assistir ao culto? Isso aí o pastor vai falar com vocês depois, tá certo? Isso aí é uma decisão dele, ele que vai poder comunicar a vocês como é que acha melhor, para poder todo mundo também ouvir a palavra, ninguém ficar de fora, né? Ou a gente pode ver alguém que pode ficar olhando as barracas, olhando lá para poder o pessoal não invadir, pegar, alguma coisa desse tipo, né? Isso aí vai funcionar direitinho, vai dar tudo certo, ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida, por favor, no WhatsApp.
Cadê? Ah, ali é de Rocilane, o WhatsApp, né? Mas o meu WhatsApp, o Pix também, o WhatsApp do Pix, é o número de telefone que eu falo com vocês. É o Pix, tá certo? A chave do Pix, beleza? Pronto. E eu vou precisar, assim, até amanhã eu vou estar entregando, porque quanto mais dias eu demoro a entregar as medidas, a quantidade, mais para frente fica demorado para ser entregue para a gente. Então, fica muito próximo, porque às vezes tem algum ajustezinho, ficou grande demais, dá tempo eu ali e vou consertar, certo? Então, assim, eu gosto de fazer tudo com antecedência, eu não gosto de ficar me abafando para me estressar e fazer coisa errada, e chegar na hora e me culpar e dizer assim, Sandra, mas também você me entregou no dia, não tive nem condições de ajeitar a camisa, eu não usei porque você me entregou tarde. Então, eu não quero essa responsabilidade para mim. Por isso que eu fico assim, mandando direto, porque eu gosto de tudo certinho, tudo antecipado, para correr tudo legal, como foi no Dia da Mulher aqui. Né? Eu acho que foi tudo perfeito, ficou tudo lindo. Então, por isso, né? Para ficar tudo organizado, tá certo? A gente não fazer feio, até porque a gente vai trazer outras pessoas de fora. Né? Ter esse cuidado, né? Qual é a imagem que a gente vai passar para quem está chegando na nossa igreja, visitando. Tem tudo isso aí, né? Tá certo? Deus abençoe a semana de todos. Um abraço, obrigada aí pela oportunidade, que eu falo demais. Tchau. Gente, é isso. Vamos nos preparar. Alguém aqui já pediu a camisa? Sim? Eita, tá um pouco bom. Mas quem não foi ainda, aproveita e fala com elas. Sobre as crianças, pode ser, sim, mas se a pessoa puder comprar essa camisa, tá certo? A ideia é que a gente faça, fique todo mundo bonitinho, organizado, mas se não pode, fala, ei, Rita, não dá, não sei o quê. Aí a gente vai achar alguma estratégia, porque é interessante que todo mundo fique bonitinho aqui na frente, mas tudo depende, se a pessoa pode ou não, principalmente quando tem as crianças, tá bom? Mas aí a gente fica livre. Aqui sobre a dança das crianças. A dança das crianças, tá bom? A ideia é que sim, mas se não pode, ok, tá bom? Deus abençoe a cada um. Que seja uma semana abençoada e que o nosso coração vá fresquinho sobre o prover de Deus na nossa vida, que a gente tenha fé, tá? Que o Senhor abençoe, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, na sua casa e durante essa semana aí. Amém? Pode orar em silêncio e a gente se encontra ali na porta. Deus abençoe.